Graça e paz, amados em Cristo. Saúde na bendita e a santa paz do Senhor. Estamos aqui hoje nesta manhã aqui de sábado, para vocês no ponto mais alto da nação, Angola. Acredito que já estão no período da tarde, são 6 horas de diferença. Bem, eu hoje estou preparando e queria fazer no set, apesar de estar em movimento, estou em transição de um lugar para o outro. Eu queria hoje apresentar, como prometi, a escatologia correta, mas queria fazê-lo com a partilha fazer o share aqui no ecrã. Queria partilhar convosco para que não fosse apenas vocês ouvirem a voz de áudio, mas que vocês deviam também poder seguir a leitura. Mas, no entanto, eu vejo-me forçado a talvez a não fazer agora, ou então, vamos lá ver, se depender de que realmente as pessoas queiram ouvir, eu posso fazê-lo agora e dar uma breve chega. Bem, o que eu queria partilhar convosco não é nada mais, não é senão nada mais, nada menos do que o segundo livro de Esdra, o capítulo 11 e 12. 11 e 12. Aí está uma chave muito importante. E eu convido desde já que aqueles que são estudiosos bíblicos possam ler o segundo livro apócrifo de Esdra, o capítulo 11 e 12. Mas eu vou fazer vou cumprir com esta amabilidade, apesar das condições, estou em condições transitárias, não forem as melhores, mas eu vou fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Cadê o livro de Esdra? Tudo requer uma boa internet, não é? Parece que não vem agora. Se calhar tem que desligar o... Então acho que vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou desligar o Wi-Fi deste. Eu vou entrar com meus dados e vamos ouvir esse trecho. Porque para aqueles que não conhecem o livro apócrifo de Esdra, deixa-lhes fazer uma introdução. O livro apócrifo de Esdra não está canonizado, pelas razões que talvez vocês que têm acompanhado o canal já sabem. Eu já falei aqui várias vezes. Não quero dizer que são razões lícitas, mas essa religião, o Império Romano, o catolicismo, andou a nos barrar de muita coisa e nós estamos sujeitos a aceitar. Bem, deixa lá aqui ver, eu vou avançar um bocadinho mais. Vamos ao capítulo. Okay. Vamos lá ver se conseguimos. Já terei condições aqui de ver. Não vigiai todas ao mesmo tempo. Ok. Mas você é mais abençoado do que muitos. Nós vamos ver. Acho que para estar com o Altíssimo como poucos foram. Mas amanhã à noite você deve permanecer aqui. E o Altíssimo lhe mostrará em visões de sonhos o que o Altíssimo fará com aqueles que habitam na terra nos últimos dias. Ok. Bem, eu acho que já tenho preparado aqui. Só aumentar o som. Vamos lá ver se vocês conseguem ouvir. Aqueles que vão acompanhar depois, que vêm acompanhar, se vão conseguir ouvir na sua... Eu também não tenho um set preparado, como disse, estou transitado. Vamos lá. Segundo livro de Esdra, na verdade é uma profecia de continuidade que o Eterno dá a Esdra, a seu servo, o profeta Esdra, de continuidade ao livro de Daniel, naquilo que é a interpretação aprofundada sobre os impérios e a sua decorrência. Vimos que até então Daniel recebe a revelação sobre até o Império Romano. Mas Daniel não recebeu a revelação de como esse Império Romano iria se desenrolar. Esta chave se encontra com Esdra. O Eterno dá a Esdra a chave do Império Romano.
E vocês aí teriam também a questão, podiam se questionar agora, porque se você acompanhar a escatologia religiosa, você vai reparar que eles param no Império Romano e não sabem explicar o que estamos a viver hoje. A escatologia religiosa não sabe explicar, não sabe te dar entendimento do que é que nós estamos a viver. O que foi, afinal de contas, a França? A França também tornou-se um império, tomou conta da humanidade. Ficou no centro da humanidade. Tivemos a Inglaterra, ficou no centro da humanidade. Tivemos a cobiça de Portugal e o reino a Portugal e a espanhola, né? Os dois reinos também cobiçaram o poder. Tivemos também a cobiça do reino alemão e também do Japão. De tudo isso há uma explicação, precisamos nós entender, porque não existe explicação na escatologia religiosa. E vejo que hoje, depois, a Inglaterra também se tornou poder, também não temos uma explicação. Depois veio os Estados Unidos, também não temos uma explicação. E agora estamos numa mudança de paradigma que também não há uma explicação na escatologia religiosa. Então, essa escatologia é fraudulenta, porque ela não está a dar nenhuma explicação do o que nós estamos a viver hoje, que tempo estamos a viver hoje. Então aí vem alguns, não por mais intenções, muita gente que deformadas no seu ensino, foram ensinadas com uma escatologia totalmente incorreta, errada, e começam a falar do período de agora, começam a tocar em Gog e Magog, coisas que não têm nada a ver. Mas deixa-lhes aqui explicar, porque eu já expliquei várias vezes e não me canso de falar sobre isso, que existe um quadro escatológico bem entregue aos fiéis, que foi dado a Enoque. Se você estudar os quadros escatológicos que o Eterno deu a Enoque, então todas as profecias citadas na Bíblia pelos profetas, elas têm que casar, têm que entrar no espaço daquele quadro. E esses quadros escatológicos de Enoque é o mais perfeito quadro do Eterno, que o Eterno deu. Para nós podermos compreender, separamos as dispensações, os períodos pela qual a humanidade está a viver. Mas então, Esdra é muito específico em trazer uma revelação profunda, ou recebeu a revelação profunda sobre o Império Romano. É este que nós queremos falar aqui hoje. E eu vou agora pôr o livro de Esdra e nós vamos ouvir com muita atenção, porque também as condições não são das melhores técnicas, mas eu vou fazer aqui soar o meu... Vou ligar aqui a minha Bíblia áudio e vamos ouvir, e eu vou fazendo algumas paradas para explicar algumas coisas. Vamos lá, prestamos atenção. Então eu dormi naquela noite, e na seguinte, conforme ele havia me dito. Capítulo 11. Na segunda noite tive um sonho. Vi surgir do mar uma águia que tinha 12 asas emplumadas e 3 cabeças. Vi-a espalhar suas asas sobre toda a terra, e todos os ventos do céu sopraram sobre ela, e as nuvens se reuniram ao redor dela. Vi que de suas asas... Amém? Então Esdra está aqui a receber uma revelação, uma visão que o Eterno está a dar sobre a decorrência do Império Romano. E o símbolo que aparece ali é uma águia. Como o Império Romano iria se desenrolar? É uma águia que aparece com várias asas e 3 cabeças. Ok? Então, tudo isso tem um símbolo. É preciso nós descodificarmos. Agora, nós não vamos descodificar por nós mesmos. Nós vamos ouvir o áudio pela qual o Eterno fala sobre o livro de Esdra. O Esdra vê, descreve tudo o que ele viu, e depois no final o anjo vem e o traz a interpretação. Então nessa interpretação é a base pela qual nós vamos estudar e vamos aqui falar. Ok? Eu vamos falar no próximo capítulo, mas vamos falar sobre essa interpretação. Mas por agora eu quero que você escute com bastante atenção a apresentação da decorrência do desenvolvimento do Império Romano nessa simbologia desta águia que Esdra apresenta na sua visão que o Eterno dá pelo anjo Uriel, ok? Então você vai ouvir e presta atenção. Depois Esdra narrar tudo o que ele viu, o anjo vai vir e vai explicar. Nessa explicação é que nós vamos trazer a palavra de Deus para nós entendermos o que realmente está a passar. Porque o Império Romano, sabe-se que é o Império Romano, sabemos que é o Imperador. E depois a gente não sabe mais nada. Pela escatologia religiosa, a gente não tem qualquer informação. Então nós estamos a viver a deriva, estamos a andar à deriva, uns inventam uma coisa, outros dizem outra coisa, não sabemos o que é que nós estamos a ver. Mas não é assim que o Eterno fez. O Eterno deu a Esdra uma explicação sobre o Império Romano. E está aqui neste livro que estamos a ouvir. 2 Esdra, capítulo 11, e vamos ouvir o capítulo 12. Está a explicação toda. Primeiro, a narração da visão, depois
aquilo. Então, neste livro que nós vamos ler aqui, nestes 2 capítulos que vamos ouvir agora, está a explicação do quem é os Estados Unidos, quem será a próxima força que vai tomar, quem são os poderes que vão assumir o próximo poder. Está lá. E vamos trazer também, aliás, outros livros. Vamos lá avançar, ok? Surgiram asas opostas, mas elas se tornaram pequenas, asas insignificantes, mas suas cabeças estavam em repouso. A cabeça do meio era maior que as outras cabeças, mas também estava em repouso com elas. Então vi a águia voar com suas asas, e ela reinou sobre a terra e sobre os que a habitam. E vi como todas as coisas debaixo do céu estavam sujeitas a ela, e ninguém falou contra ela, nenhuma criatura que estivesse na terra. Então vi a águia se erguer sobre suas garras, e ela proferiu um grito para suas asas, dizendo: Não vigiai todas ao mesmo tempo. Deixai que cada uma durma em seu próprio lugar e vigie em sua vez. Mas deixai que as cabeças sejam reservadas para o fim. Olhei novamente e vi que a voz não veio de suas cabeças, mas do meio de seu corpo. Contei suas asas rivais, e havia 8 delas. Enquanto eu observava, uma asa do lado direito ergueu-se e reinou sobre toda a terra. E depois de um tempo seu reinado chegou ao fim, e ela desapareceu, de modo que até mesmo seu lugar não era mais visível. Então a próxima asa se ergueu e reinou, e continuou a reinar por um longo tempo. Enquanto ela reinava, seu fim também chegou, de modo que desapareceu como a primeira. E uma voz soou, dizendo a ela: Ouça-me, você que governou a terra todo este tempo. Eu anuncio isso a você antes que você desapareça. Depois de você, ninguém governará tanto quanto você governou, nem metade do tempo. Então a terceira asa se ergueu, e manteve o governo como as anteriores, e também desapareceu. E assim aconteceu com todas as asas. Elas exerceram poder uma após a outra, e depois nunca mais foram vistas. Continuei olhando, e no devido tempo as asas que se seguiram também se ergueram do lado direito para governar. Algumas delas governaram, mas desapareceram repentinamente. E outras delas se ergueram, mas não mantiveram o governo. E depois disso, olhei, e vi que as 12 asas e as 2 pequenas asas haviam desaparecido, e nada permaneceu no corpo da águia, exceto as 3 cabeças que estavam em repouso e 6 pequenas asas. Então quero que você marque esse ponto. Nós vimos aqui a narração a falar de que foram 12 asas, 10 asas e 12 pequenas asas que governaram, e depois havia outras que também cobiçavam, mas não chegaram a governar. Ok? Estamos a ver aqui a decorrência do império. O que é que você marca isso? Agora vamos. Este é o marco de uma situação pela qual 12 governaram e já não existe mais. Depois vês que agora entramos noutra etapa, que temos presente 3 cabeças adormecidas, que são 3 cabeças, as cabeças da águia estão adormecidas, mas ainda temos algumas asas que estão, acho que são 8 asas na lateral, à espera, olhando, também esperando o tempo para governar. Então você marca esse ponto, é importante na interpretação. Eu não vou falar aqui, vou esperar aqui na narração do 12 ele fala. Okay. Continuava olhando, vi que 2 pequenas asas se separaram das 6 e permaneceram sob a cabeça que estava do lado direito, mas 4 permaneceram em seu lugar. Então vi que essas pequenas asas planejavam se estabelecer e manter o governo. Enquanto continuava olhando, uma foi estabelecida, mas desapareceu repentinamente. Uma segunda também, e essa desapareceu mais rapidamente do que a primeira. Enquanto continuava olhando, as 2 que estavam planejando entre si governar juntas. E enquanto estavam planejando, uma das cabeças que estavam em repouso, a do meio, de repente despertou. Era maior que as outras 2 cabeças. E vi como ela aliou as 2 cabeças a si mesma. E como a cabeça se voltou com aquelas que estavam com ela, e devorou as 2 pequenas asas que estavam planejando governar. Além disso, essa cabeça ganhou o controle de toda a terra, e com muita opressão, dominou seus habitantes. Ela tinha mais poder sobre o mundo do que todas as asas que haviam passado antes. Depois disso, olhei novamente e vi a cabeça do meio desaparecer repentinamente, assim como as asas haviam feito. Mas as 2 cabeças restantes
continuaram a governar sobre a terra e seus habitantes. E enquanto olhava, vi a cabeça do lado direito devorar a do lado esquerdo. Então ouvi uma voz me dizendo: Olhe à sua frente e considere o que você vê. Quando olhei, vi o que parecia ser um leão despertado da floresta, rugindo. E ouvi como ele proferiu uma voz humana para a águia e falou, dizendo: Ouça e eu falarei com você. O Altíssimo diz a você: Você não é o que resta das 4 feras que eu fiz para reinar no meu mundo, para que o fim dos meus tempos venha através delas? Você, a 4ª que veio, conquistou todas as feras que vieram antes. E você dominou o mundo com grande terror, e sobre toda a terra com opressão dolorosa. E por tanto tempo você viveu na terra com engano. Você julgou a terra, mas não com verdade. Pois você oprimiu os mansos e feriu os pacíficos. Você odiou aqueles que falam a verdade e amou mentirosos. Você destruiu os lares daqueles que produziam frutos e derrubou os muros daqueles que não lhe fizeram mal algum. Sua insolência subiu diante do Altíssimo e seu orgulho ao Poderoso. O Altíssimo olhou para seus tempos. Agora eles terminaram e suas eras chegaram à conclusão. Portanto, você, águia, certamente desaparecerá. Você e suas asas aterrorizantes, suas pequenas asas mais perversas, suas cabeças malignas, suas garras mais perversas, e todo o seu corpo inútil, para que toda a terra, liberta de sua violência, possa ser refrescada e aliviada, e possa esperar pelo julgamento e pela misericórdia daquele que a fez. Capítulo 12. Enquanto o leão estava dizendo estas palavras para a águia, olhei e vi que a cabeça restante havia desaparecido. As 2 asas que haviam passado para ela se ergueram e se estabeleceram para reinar, e seu reinado foi breve e cheio de tumulto. Quando olhei novamente, elas já estavam desaparecendo. Todo o corpo da águia estava queimado, e a terra estava extremamente aterrorizada. Então acordei em grande perplexidade de espírito e grande medo. E disse ao meu espírito: Tu trouxeste isso sobre mim, porque buscas os caminhos do Altíssimo. Ainda estou cansado na mente e muito fraco em meu espírito, e nem um pouco de força me resta, por causa do grande medo com o qual fui aterrorizado esta noite. Portanto, agora suplicarei ao Altíssimo para que me fortaleça até o fim. Então eu disse: Ó soberano Senhor, se encontrei favor aos teus olhos, e se tenho sido considerado justo diante de ti, além de muitos outros, e se minha oração de fato subiu diante de teu rosto, fortalece-me e mostra-me teu servo, a interpretação e o significado desta visão aterradora, para que possas confortar completamente minha alma. Pois julgaste-me digno de ser mostrado o fim dos tempos e os últimos eventos dos tempos. Ele me disse: Esta é a interpretação desta visão que viste. A águia que viste subindo do mar é o 4º reino que apareceu em visão a teu irmão Daniel. Mas não lhe foi... Pois, aqui, se prestar atenção, com muita atenção, podes voltar a ouvir o vídeo quantas vezes quiser. Se voltares a prestar atenção, Uriel, o anjo enviado pelo Eterno, está a dizer a Esdra que esta águia que você viu é o 4º reino que foi mostrado na visão ao teu irmão Daniel. Sabemos que é o Império Romano, ok? Está aí a explicação. Mas a ele, quer dizer, mas a ele não lhe foi dada explicação. Quer dizer, não foi-lhe dada a revelação de como é que esse reino iria decorrer, como é que as coisas iam passar, ok? Continuidade. E vocês dizem, não, apócrifo, não sei. É um livro de continuidade, é um livro bíblico, faz parte da escatologia para a compreensão do Evangelho. Ninguém pode estar a te enganar como tem nos enganado. Vamos lá. Explicado como agora explico a ti. Os dias estão chegando, quando um reino se levantará na terra e será mais aterrorizante do que todos os reinos que o precederam. E 12 reis reinarão nele, um após o outro. Certo. Mas o segundo que deve reinar terá domínio por um tempo mais longo do que qualquer um dos 12. Esta é a interpretação das 12 asas que viste. Quanto a ouvires uma voz que falava, vindo não das cabeças da águia, mas do meio de seu corpo, esta é a interpretação. No meio do tempo daquele reino, grandes lutas surgirão, e ele estará em perigo de cair. No entanto, não cairá então, mas recuperará seu antigo poder.
quanto a veres 8 pequenas asas agarradas às suas asas. Então, aí temos um facto. Para nós verificarmos se essas profecias são verdadeiras ou não. E, aliás, o próprio livro em si, não há dúvida. 100%, 1000% é um livro, é a palavra do Eterno. Faz parte dos livros que deviam ser, quem canonizou nem tem autoridade de canonizar, ok? Mas vamos lá ver. Ele está a dizer que aquilo que você viu, aquele tumulto, é o tumulto que o reino ia sofrer. Quantos tumultos sofreu o Império Romano? Estamos a ver aqui um ponto importantíssimo. O Império Romano quase que parecia que caiu. E todo mundo diz que caiu, mas não caiu. Mas estamos a ver o tumulto que aconteceu no período pela qual a França depois toma o poder. A França prende o rei Magno, prende o Papa. E a França então passa a ser a cabeça. Isso foi um tumulto, parecia que o Império foi estremecido e ia cair. Depois da França veio a Inglaterra, não é? Depois da Inglaterra veio hoje os Estados Unidos. Você, se acompanhar esse padrão, você vai entender o que ele está a explicar aqui. É muito simples, muito simples. Só requer pôr a história, a palavra e, sobretudo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, para entender. Vamos lá. Esta é a interpretação. 8 reis se levantarão nele, cujos tempos serão curtos e seus anos rápidos. 2 deles perecerão quando o meio de seu tempo se aproximar, e 4 serão mantidos para o tempo em que seu fim se aproximar, mas 2 serão mantidos até o fim. Quanto a veres 3 cabeças em repouso, esta é a interpretação. Em seus últimos dias, o Altíssimo levantará 3 reis, e eles renovarão muitas coisas nele, e governarão a terra e seus habitantes mais opressivamente do que todos os que estiveram antes. Todos que estiveram antes. Então aqui estamos a ver uma explicação. O anjo está a dizer que... o anjo está a dizer, aqui há interrupções, desculpa, que neste período haveria... O live, houve aqui uma interrupção do live. Nesse período haveria oh meu Deus, até perdi. Que haveria essa mudança e diz que esses reinos viriam reinar e os 2 que ficam por vir. Os dois reinos que são deixados para o fim dos 8 reinos, os 2 é o reino é o poder. Temos que ver reino, rei. O Eterno está a se referir a mesma coisa. É o poder que vai ser o final, que é o anticristo e o falso profeta. O falso profeta pertence a um reino e o anticristo pertence a um outro reino. Eles são 2, mas o cabeça é o anticristo, porque o falso profeta apenas vai endossar o anticristo. Então é assim que ele está a referir. Os últimos 2 reinos do fim é o anticristo e o falso profeta. Ok. Agora, com relação às 3 cabeças da águia, a do centro e as 2 laterais, isso se refere aos Estados Unidos, que é o do centro, que já estamos a viver, está no fim. E os 2 outros poderes que vão levar avante têm a ver com a Rússia e a China. Os 2 poderes laterais, as 2 cabeças laterais, porque elas estão presentes desde o princípio. Se reparar bem, se ouvir bem a profecia, vais entender que desde o princípio os Estados Unidos sempre se alinhou, sim, se alinhou sempre a Rússia e a China, mesmo para a eliminação do Japão, para eliminar a Alemanha, eles 3 estiveram juntos. Houve acordos para fazerem o que fizeram, porque os Estados Unidos não se tornou a potência mundial porque ele só por si, não. Houve acordo, a Rússia, a China apoiaram para que eles seguissem em frente, ok? Mas essas duas potências. Agora também chega o período que eles tomam. E ele vai explicar aqui como é que essa cabeça do meio desaparece. Ele diz que esses 3 reinos são os reinos do fim, porque são eles que renovaram todas as coisas. Após o Império Romano e o período tipo da sua queda, onde entra a França e o Reino Unido. Então começa um outro período das 3 cabeças. Tá vendo? Temos aqui o primeiro período do Roma Papal, do Roma Imperial, que culmina no final com o Papal, que é o Império Romano Sacro. Depois a tomada da França e da Inglaterra como asas que governaram durante o período, e então depois entra no período das 3 cabeças. Esse período das 3 cabeças é o período final, ok? São as 2 dispensações finais, as duas dispensações finais que vai acontecer. Então ele vai explicar como é que isso decorre, como é que os Estados Unidos desaparecem. Já estamos nesse período, os Estados Unidos desaparecer e entrar as 2 cabeças em ação. Vamos lá. Muito rápido talvez você não vai perceber, mas se continuares a ouvir,
os estudos que eu vou dando, porque eu vou trazer o teu PowerPoint, ensino mais sistematizado disso para poder ensinar e mostrar qual é a interpretação, porque a interpretação não é minha, está aqui, da própria palavra. Vamos lá ouvir. Deles. Portanto, são chamados as cabeças da águia, porque eles resumirão sua maldade e realizarão suas últimas ações. Quanto a veres que a cabeça grande desapareceu, um dos reis morrerá em sua cama, mas em agonia. Quanto aos... Olha, este é muito importante, esse marco aí. Quanto veres que a cabeça do meio, Estados Unidos, desapareceu, ele diz, ouça, um dos reis morrerá em sua cama com muita dor. Está a falar do próprio reino, entende? Morrerá em sua cama em meio de muitas dores. Quem tem espírito, escuta o que o Espírito diz à igreja. Dois que restaram, a espada os devorará. Pois a espada de um devorará aquele que estava com ele, mas ele também cairá pela espada nos últimos dias. Entendem? Então ele está a dizer que depois esse poder entre a China e a Rússia também vai colidir. Um vai devorar o outro e o outro também será devorado. Quem vai devorar depois o outro? O anticristo e o falso profeta eliminam, aliás, o falso profeta, o anticristo é que elimina o último reino entre a Rússia e a China que fica. Acredito que deve ser a Rússia. A Rússia deve ser que elimina a China. Como elimina a China, a Rússia fica. E a Rússia depois é eliminada pelo anticristo. Quanto a veres duas pequenas asas passando para a cabeça que estava do lado direito, esta é a interpretação. São estes que o Altíssimo guardou para o fim da águia. Este foi o reinado que foi breve e cheio de tumulto, como viste. E quanto ao leão que viste levantando-se da floresta, e rugindo e falando com a águia, e reprovando-o por sua injustiça, e quanto a todas as suas palavras que ouviste, este é o Messias que o Altíssimo guardou até o fim dos dias, que surgirá da descendência de Davi, e virá e falará com eles. Ele os denunciará por sua impiedade e por sua maldade, e mostrará diante deles seus tratamentos desdenhosos. Pois primeiro ele os trará vivos diante de seu tribunal de julgamento, e quando os tiver reprovado, então os destruirá. Mas em misericórdia, ele libertará o restante do meu povo, aqueles que foram salvos por todas as minhas fronteiras, e os fará alegres até que o fim chegue, o dia do julgamento. Amém. Bem, eu forçadamente eu vou ter que parar por aqui, porque é o capítulo 12. No final tem muita coisa a mais, mas eu queria que vocês se centrassem e vão desculpar o movimento da câmera, o movimento do telefone, porque eu não estou num set próprio. Estou a fazer isso emergencialmente, porque disse que iria fazer, então agora aproveito esse período para poder estar aqui convosco e poder passar isso. Mas eu vos incentivo a ler o livro de Esdras, segunda Esdras, capítulo 11 e o capítulo 12. Mas ainda assim, lê todo. Lê todo. Aí está a chave do Império Romano e como é a sua decorrência. Nós já vimos ali o que o Eterno fala, mas eu vou trazer aqui, se você quiser acompanhar, também acompanha no meu canal. Meu canal Yahusha Cristo no YouTube. Eu vou trazer um estudo sistemático, tenho o PowerPoint preparado, acho que é o momento, chegou a altura para fazermos isso. Então, você vai acompanhar isso e vai poder partilhar com os outros que estudam a palavra, para nós entendermos, porque a religião nos deu sempre escatologia errada. Tem algumas coisas que estão corretas, mas tudo que nós estamos a ver aqui, eu vou trazer, quando nós for no estudo, vamos ver a linhagem que cada aspecto tem com o livro do Apocalipse, a sua própria escatologia do Apocalipse. E qual é a ligação também que ela tem com o livro de Daniel, que a explicação está aí. Aliás, o próprio Esdras é um livro, é a continuidade do livro de Daniel, em termos da profecia do Eterno. Então é isso que eu quero que você medite, procura entender, ok? Não estou aqui para fazer imposição de qualquer ideia, mas esse é o estudo correto de escatologia. Vocês vão ver, está escrito na profecia, tem que acontecer. Os Estados Unidos vai cair, escreva isso aqui para você ver. Os Estados Unidos cai como potência e vai ser derrotado de uma maneira triste. Não é pelos aspectos que já estamos a ver, mas eu já venho, se você for lá nos meus archives do YouTube, vai ver que antes de tudo isso acontecer, eu já estava a ensinar realmente com relação a isso. Só que eu tinha muito receio de passar por causa de
Muitas pessoas ainda não estão preparadas para ouvir. Mas a verdade é isso, os Estados Unidos cai. Não sei se será dessa também, possa ser que até nem agora. Mas ele cai. E a Rússia e a China se tornam potências mundial. Mas as duas ao prosseguirem, esta também fica aqui para marcar aquilo, vamos dizer, a gravação, o recorde. Depois deles prosseguirem, a Rússia e a China também colidem uma com a outra. Quer dizer, entram em choque. E um vai eliminar o outro. E esse que vai eliminar o outro já tem dele, está associado ao poder do anticristo e falso profeta. O poder do anticristo e falso profeta já está associado a um desses poderes, que é a Rússia e a China. Mesmo nesse período que estamos a falar, ele já está lá. Porque a profecia está a te mostrar isso. Que desde o princípio que ele pulou, ele é amigo deste. Mas não publicamente, mas tem acordo com um destes poderes. Então esses poderes, quando surgirem, depois ele se elimina. Ao se eliminarem, fica o anticristo com o que eliminou o outro. Então o anticristo e o falso profeta eliminam o último reino que fica e eles passam a ser o poder. Ou o anticristo passa a ser o poder. É nesse período que vamos também ali para Enoque, vamos para Apocalipse e vamos ver que o Satanás é precipitado, é jogado já do cosmos, onde ele detém o trono, o seu poder. É jogado do trono para baixo e ele vem e toma este indivíduo, a figura do anticristo, que é uma pessoa que Satanás vai entrar nele para tomar as suas ações. Porque então, quando ele estava lá em cima no trono, aqui no cosmos, ele podia tomar as suas ações a partir daí. Mas agora que é precipitado, ele precisa agir como nós. Então ele vai entrar no indivíduo para poder dar continuidade às suas ações, mas que se torna, na verdade, o cumprimento daquilo que é a profecia do fim. Então é isso que você tem que estudar, tem que meditar, porque não existe nenhuma profecia na Bíblia Sagrada, tanto de Jeremias, de Isaías, de Malaquias, Abacuque, todos os profetas, todas as suas profecias entram dentro do quadro dispensacionalista, escatológico de Enoque. Enoque descreveu o quadro e nessas dispensações, todas as histórias, se um profeta, ainda que o profeta te vir a dar uma profética dupla, aquela que ele fala de um aspecto agora, do presente, depois fala do futuro, longínquo, muito para além. Você pega numa, separa, põe no quadro pertencente e põe a outra no quadro mais avançado. Porque Enoque lhe foi dado isso. Enoque é o roadmap das profecias, das dispensações de toda a humanidade. Porque assim o Eterno quis. Por isso, os tais, a falsa autoridade da religião, preferiram tirar o livro de Enoque de cena. Porque é Enoque que te dá a visão de que esse mundo não é uma bola, não é uma esfera que gira, que alguns estão de cabeças para baixo. Enoque te diz que a Terra é estática e ela está sobre uma bobadilha. Então nós não estamos num planeta, porque ninguém foi à Lua. Deixa de ser lunático. Quem acredita que o homem foi à Lua é lunático. A Lua é um plasma, é uma luz. O Sol também é um plasma, é uma luz. Como você vai para lá? Então falam-te isso em nome da ciência. E vocês, como são muito inteligentes, são muito sábios, são estudados, indoutrinados, acreditam nestas histórias contadas por esses malfeitores. Isso é uma história satanista que eles contam. Não corresponde à verdade. Aí vocês vão perguntar, depois tem outras questões que poderão surgir, depois falamos também, mas não corresponde à verdade. Tem satélite? Tem. Satélite tem sim, satélite, mas não está no espaço, satélite está no ar. Espaço não. Você já viu que naquelas provas de testes com os mísseis de Elon Musk a tentar perfurar o espaço, ele não conseguiu perfurar. Você viu bem que aquilo encontra uma barreira, não passa. Então como é que você vai ir à Lua? Aí a Lua está aqui dentro, a Lua nem tem sequer está fora. Mas ele é um plasma. A Lua é um plasma. O Sol é um plasma. As estrelas são plasmas acima que estão colocadas acima do firmamento. Amados, há um mar por cima de nós. Tem águas por cima de nós. A palavra de Deus descreve. Eu acredito 1.000, 1 milhão, 1 trilhão % na palavra do Eterno. E não na mentira que os homens, ensinados por Satanás, esse poder
do universo está a ensinar. Então, vocês são muito inteligentes e podem analisar e pensar, porque tudo que você muitas das vezes tem passado ali é só uma indoutrinação. Não é porque você é smart ou você... Não, você está a passar, está a fazer, está a repetir, é uma ressonância daquilo que você ouviu. Te falaram 1, 2, 3 vezes, você passou também a falar. Porque se você falar diferente, você vai se achar de estranho. Não, eu sou estranho. Eu não falo igual ao que o mundo fala. Deus abençoe. Shalom, Pai do Senhor. Bye, bye.